e mais de 250 civis morreram e 200 ficaram feridos em ataques de mísseis e bombas no governo sírio contra o reduto rebelde de Guta Oriental, no leste de Damasco. Hoje foi o quarto dia consecutivo de fortes ataques na região. Ontem, a ONU e a Anistia Internacional condenaram os bombardeios e pediram o fim imediato dos ataques contra civis. O nosso comentarista internacional, Flávia Aguiar, analisa que a guerra entre rebeldes e as forças do governo de Bashar al-Assad continua em outras regiões da Síria, mesmo após os últimos redutos do governo extremista Estado Islâmico serem retomados. Recentemente, houve ataques de Israel, por exemplo, contra posições iranianas e também do governo de Damasco, próximas à capital. Diz o governo israelense que essas posições foram praticamente destruídas. Eram posições de baterias antiaéreas ou de artilharia. Isso, aliás, é um outro problema, porque as versões sobre os acontecimentos vêm se tornando cada vez mais contraditórias e confusas. Posteriormente, a Turquia invadiu a região de Afrin, realizou bombardeios aéreos com 72 aviões e agora está numa operação terrestre, inclusive indo em direção à cidade de Afrin, que dá nome à região que fica na sua fronteira. Esse ataque turco visa deslocar tropas curdas que controlavam essa região, uma vez que a Turquia considera essas tropas curdas como terroristas. Por outro lado, os curdos, que não eram propriamente aliados do governo de Bashar al-Assad de Damasco, procuraram o seu apoio. E, efetivamente, o governo de Damasco enviou tropas que estavam sediadas na região de Alepo, que fica próxima a Afrin, para dentro desta região. Os turcos retalharam e atacaram com mísseis e foguetes. Aí as versões agora também pulam de um lado para o outro, porque os curdos dizem que as tropas sírias realmente entraram dentro de Afrin e para ajudá-los. Já no governo turco existem duas versões. Uma diz que as tropas sírias foram forçadas a recuar pelo bombardeio turco até a região de Alepo, de onde tinham partido. Já outras versões dizem que simplesmente eles foram detidos no seu avanço. E, inclusive, existem versões do próprio governo turco que dizem que isso foi obtido num processo de conversação, não se usou nem a palavra negociação. Para completar esse quadro complicadíssimo, as forças de Damasco vêm bombardeando nos últimos dias a cidade de Ghouta, que fica próxima à capital síria, mas está em poder dos rebeldes. Segundo algumas versões também de organizações de direitos humanos que atuam na Síria, nos últimos 3 meses, 700 civis morreram em Ghouta, sendo que nos últimos 2 dias apenas morreram 250 civis. 6 hospitais foram bombardeados e mais um, posteriormente, foi posto fora de ação, né, pelo bombardeio das tropas de Bashar al-Assad. Existe uma falta crônica, imensa, de alimentos e de remédios na região, o que pode levar, inclusive, a outros problemas para a população civil, como a fome e mesmo doenças que podem ajudar a dizimar mais ainda essa população duramente já atingida pela guerra. É um tabuleiro complicadíssimo que está se complicando cada vez mais, não é? A tal ponto que mereceu, inclusive, uma condenação, um apelo explícito do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para que haja algum cessar-fogo que permita não só o socorro às vítimas, sobretudo às civis que mais sofrem nessas circunstâncias, mas também que abra o caminho para algum tipo de conversação que ponha no horizonte uma solução diplomática para esse conflito, que militarmente não só é complicado, mas que ameaça se prolongar indefinidamente. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim.